Oi, eu sou Wesley Noturno, sejam todos bem-vindos no meu canal, Wesley Noturno. Se você não me conhece, eu sou brasileiro, bruxo, tarólogo e moro em Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Eu esperei muito tempo até finalmente me sentir preparado, pronto, para contar esse vídeo aqui para vocês. Eu sou tarólogo e também estou estudando terapia holística e até o finalzinho do ano eu já devo ter meu diploma, né, com o certificado da ABRAT, a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos. Então, tanto os cursos de tarô quanto o de terapia holística, eu fui mais focado em me ajudar, me descobrir, né? O YouTube é isso, né? Eu tô aqui para tentar falar para as pessoas, alertar as pessoas para que elas não venham a cair nos mesmos erros que eu caí. Muitos dos conselhos que eu dou são baseados em histórias que eu vivi e que eu consegui dar a volta por cima. Hoje eu vou estar falando para vocês sobre um relacionamento abusivo que eu tive. Foi o relacionamento mais difícil de toda a minha vida. Foi a primeira vez que os meus pais se intrometeram num relacionamento meu. Foi muito difícil para mim. Então, levou muito tempo até eu conseguir sair do fundo do poço. Não vou citar o nome dessa pessoa, mas eu quero contar para vocês um relacionamento abusivo que eu vivi. E o intuito desse vídeo é justamente alertar as pessoas, né? Se você, no decorrer do vídeo, começar a se enxergar ou começar a enxergar o seu namorado, o seu companheiro, liga um red flag, né? Liga aí o alerta, porque tem tudo para dar ruim. Então, vou contar para vocês esse relacionamento que eu tive e espero que ajude, de alguma forma, outros Wesleys que estejam aí perdidos pelo caminho. É isso, eu vou só ler um negócio aqui antes de fazer a linha do tempo. Antes de continuar a história, eu vou pedir que vocês deixem like, isso é importante pra mim. O YouTube entende, né, que vocês estão gostando do meu conteúdo, recomenda aqui na plataforma, deixa o gostei, comenta aí embaixo, né, o que vocês acham desse tema. Eu tô tentando cada vez mais ser mais claro com todo mundo e fazer com que isso aqui pareça mesmo uma conversa de amigos, né. Eu estou no meu quarto, então sintam-se em casa para escutar minha história, para escutar meu desabafo. Não há codinomes hoje, apenas eu relatando um horror que eu vivi. E nesse vídeo vocês também vão entender a importância que é do meio familiar, a importância que é o círculo de amizades, de família. E é claro que vocês vão entender também que às vezes a outra parte não está disposta a entender que está passando por um momento difícil. Eu fui os dois lados, então quando eu aconselho hoje no YouTube é porque eu já vivi algo ruim, eu sei como é difícil, então os meus conselhos na internet é porque eu já passei. E hoje eu vou contar para vocês o relacionamento mais difícil de toda a minha vida. Eu tava passando por um momento muito difícil da minha vida. Bem, eu sempre tive ansiedades e crises depressivas. Desde a minha adolescência eu sempre tive momentos na minha vida onde eu tinha altos e baixos, picos depressivos, bipolaridade, enfim, eu já fiz vários tipos de tratamento, eu sempre fui acompanhado. Em Portugal eu tomava medicamentos que ajudavam a controlar a minha ansiedade e a minha depressão. Aqui na Dinamarca eu sou acompanhado, então eu tenho o meu psicólogo que está sempre tratando, né, da ansiedade, da depressão. E é uma questão de picos. Há meses que eu não preciso de nada. Não preciso ir no psicólogo, não preciso de medicamentos e consigo ficar 2, 3, 4 meses sem ajuda de nada. E há outros momentos em que eu preciso semanalmente conversar com alguém e tentar medicamentos. É claro que eu tenho medicamentos SOS, que são medicamentos que eu apenas tomo em casos de crise, mas o que eu posso dizer para todo mundo é que eu estou há pelo menos uns 4 meses sem precisar dos medicamentos, mas eu sigo, né, nas terapias uma vez por semana. Na época que eu conheci essa pessoa, eu estava tendo uma crise de ansiedade muito grande, eu estava tendo alguns problemas no meu trabalho, então foi acarretando, sabe? O estresse do trabalho, crises por conta de um curso que eu estava fazendo, e a ansiedade, e a depressão, e eu acabei conhecendo essa pessoa. No nosso primeiro encontro, essa pessoa estava doente, então ela mandou mensagem, falou, eu não tô bem hoje, eu tô doente, ela tava com febre, e eu peguei e falei, beleza, então vamos conversar, e semana que vem, se você estiver melhor, a gente sai, a gente se encontra. E acabou que 2 dias depois a gente marcou, eu peguei um Uber, fui até o apartamento dessa pessoa, eu acabei fazendo tudo que não deve ser feito, que foi já no primeiro encontro contar pra essa pessoa
que eu tava passando por uma fase muito difícil da minha vida, que eu tava com ansiedade e que eu tava tomando medicamentos. Então eu entreguei de bandeja para essa pessoa absolutamente todas as informações que ela não deveria saber. Que eu tinha ansiedade, que eu tava passando por uma crise, que eu tava sendo medicado, que eu tinha psicólogos. Por que eu falo sempre nos vídeos que não é bom a gente contar isso? Porque as pessoas podem usar isso a favor delas, né? E foi o que esse cara fez. Algo muito importante de ser dito, né, é que em relacionamentos abusivos, a pessoa ela não vai se mostrar abusiva para você no primeiro encontro, no segundo encontro, no primeiro mês, no segundo mês. Isso não vai acontecer de primeira. A pessoa ela vai ganhando terreno, ela vai ganhando espaço, e quando ela acha que ela tem domínio suficiente daquele espaço, aí sim ela põe as garras de fora, né? Então, foi o que aconteceu. O começo desse relacionamento foi como o de todo mundo, né? As mil maravilhas, eram momentos incríveis juntos, aproveitando jantares, bebidas, saíamos para passear. Então, foi um começo bem legal, assim como qualquer outro relacionamento que sempre começa com uma explosão de amores, uma explosão de carinho, muito fogo, muita paixão. Foi numa época da minha vida que eu tava viajando bastante, eu tava basicamente fazendo uma viagem internacional por mês, então eu trabalhava, juntava dinheiro, chegava no final do mês, eu ia viajar e ficava 3, 4 dias fora, em outros países. Então essa foi minha rotina, foi o ano que eu mais viajei em toda a minha vida e tive em vários países, passeando, curtindo. Eu decidi que eu ia fazer isso. Quando chegou em dezembro, eu falei pra mim mesmo, olha, o próximo ano eu vou viajar todos os meses, ou tentar viajar todos os meses, o máximo que eu puder, porque o próximo ano eu quero aproveitar. Então eu tava com ansiedade, eu tava com as minhas crises, então na minha cabeça era, eu vou utilizar toda a minha energia, eu vou utilizar tudo que eu tenho para viajar, turistar, conhecer outros lugares, pôr minha cabeça para funcionar. Então foi um ano que eu viajei muito. Então conheci essa pessoa, a gente teve ali, né, o primeiro mês incrível, o primeiro mês não tinha o que reclamar, sabe? Foi maravilhoso, foi incrível. Só que no segundo mês eu tinha uma viagem de 3 dias, que eu já tinha comprado a passagem, já tinha feito a reserva em um hotel pro exterior. E quando essa pessoa descobriu que eu ia viajar, ela mudou da água pro vinho e foi a nossa primeira DR, porque eu ia fazer uma viagem internacional sozinho. Foi a primeira vez que essa pessoa gritou comigo, mas eu entendi que ele estava com ciúmes. Eu basicamente ignorei uma red flag gigantesca que estava piscando e eu escutei poucas e boas. Essa pessoa falou muita coisa pra mim. Falou que provavelmente eu ia viajar para dar para outras pessoas em outros países. Eu basicamente ignorei a maior red flag de todas, que foi o cara falar pra mim, olha, eu não confio em você, você vai viajar, provavelmente você vai dar pra todo mundo, você é brasileiro, o que esperar de você? Você vai, primeira noite, você vai dar pra quem tá no hotel, você vai em algum bar, alguma discoteca, eu tenho certeza que você vai fazer isso, porque é um absurdo alguém em relacionamento viajar sozinho. Eu tava tão... Eu só fui. Eu falei, olha, eu não vou cancelar minha viagem, eu já comprei essa viagem antes de te conhecer, inclusive eu tenho viagens para os próximos meses, e se pra você não dá, eu vou viajar, então é isso, vida que segue, vai pro teu rumo, eu vou pro meu. E aí a pessoa deu um passo atrás, né? Ela viu que eu não tava ainda 100% entregue e falou, não, Desculpa, eu tô estressado, eu também tô passando por uma fase difícil. E pra mim soou como tudo bem, né? Ele tá passando pelo momento difícil dele, tá inseguro. Tinha também a questão de idade, eu sempre me relacionei com homens bem mais velhos do que eu. Então eu só pensei, tá, ele tá inseguro, mas é isso. Ele sabe que eu vou viajar, eu não vou cancelar nenhuma viagem. E é isso. A gente conversou a semana inteira, foi legal, foi incrível. Só que no dia da minha viagem ele deu uma esfriada, sabe? Eu mandei mensagem antes de entrar no aeroporto, ele visualizava, mas não respondia. Depois eu entrei no avião, não tinha nenhuma mensagem. Quando eu cheguei no país de destino, ele mandou um textão pra mim, tipo, pra acabar com as minhas férias mesmo, sabe? Falando que eu não me importava com ele e que quando eu tinha aparecido na vida dele, com depressão, com ansiedade, ele tinha sido a única pessoa que tinha me acolhido e um monte de coisa. Falou um monte de coisas
e que ele era a única pessoa que estava disponível para estar me ajudando e mesmo assim eu não estava valorizando ele, parari, parará. Então eu comecei a responder as mensagens no intuito de: olha, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas vai tudo ficar bem, são só 3 dias que eu vou ficar aqui, sexta, sábado, domingo. Domingo à noite eu volto e segunda-feira a gente pode se encontrar. Mas enquanto eu tentava focar numa resolução de vai passar rápido, são só 3 dias, ele estava armado pra briga, pra guerra, pra conversas. Então eu mandei uma mensagem muito simples, falei: olha, eu preciso poupar a minha internet, eu estou em um outro país e eu dependo da internet, eu preciso ativar o Google Maps para chegar até o hotel, então eu tenho que pesquisar a localização, eu tenho que chegar, pegar o transporte, chegar até o hotel que eu reservei, então eu vou utilizar o meu tempo, a minha internet para fazer isso. Quando eu chegar no hotel, eu pego um Wi-Fi e a gente conversa com calma, mas agora, nesse exato momento, eu realmente preciso focar em conseguir sair do aeroporto, pegar um transporte público e chegar no hotel. Isso foi motivo para mais uma DR, mais uma discussão, e ele tentou fazer das minhas férias o ó, sabe? Eu postava stories ou fotos bebendo ou conhecendo cantos turísticos da cidade, recebia muitas mensagens. Ah, você tá bebendo. Ah, porque agora você visitou um bar gay. Ah, porque você tá sorrindo demais na foto. Ah, porque você é isso. Ah, porque você é aquilo. Mas eu tava num momento vulnerável da minha vida. Então, apesar de ter várias red flags piscando assim na minha cara, eu simplesmente falava: não, ele tá passando pelo momento difícil dele, eu tô passando pelo momento difícil, e é isso. Eu não vou brigar, se ele quiser terminar comigo, ele termina. Eu só quero seguir viagem. Nessa altura do campeonato, você que tá me assistindo já deve estar aqui me xingando nos comentários e escrevendo: Wesley, como assim você se permitiu fazer isso? Como assim você deixou que isso acontecesse, eu chegasse? Gente, eu deixei. Eu simplesmente deixei. Eu não estava num momento bom da minha vida e é por isso que eu sempre falo: se você está em crise, se você está em depressão, se você não está num momento bom na sua vida, não entre em nenhum relacionamento. Primeiro, que você não está apto para você mesmo, e segundo, se você não está bem para você mesmo, você não estará bem para nenhuma outra pessoa. Não é momento para relacionamento. Como que eu aprendi isso? Estando nesse relacionamento que eu estou contando para vocês agora. Por isso que eu falo: se você não está bem consigo mesmo, não tente nenhum relacionamento. Ninguém é de ferro, quer transar? Tem aplicativos para isso, marque encontros, vai lá, transa de boa. Faça os seus PAs, mas você precisa estar bem com você mesmo, porque senão vai dar merda. Olhem minha história, olhem esse relacionamento que eu tô contando pra vocês. Enfim, eu viajei na sexta-feira, no sábado ele terminou comigo e não me abalei. Eu realmente não me abalei. Eu já, sabe, segui minha viagem, aproveitei, não fiz nada de errado, fui em locais turísticos, fui pra discotecas, dancei e tive a minha vida normal. A minha vida, ela é assim: seguir minha vida normal. As coisas que eu gosto, eu vou lá e posto nos stories no meu Instagram. Se eu tô num centro turístico, eu tiro fotos e eu posto. Se eu tô numa discoteca, eu filmo eu dançando. Ou se eu conheço alguém legal, faço stories, fotos juntas. Isso é uma coisa que eu faço até os dias de hoje. E segui fazendo. Terminou, deu domingo, fiz o meu check-out, fui pro aeroporto, voltei pro país de origem. Quando eu cheguei, postei stories, né, de volta a casa, e aí recebo mais uma mensagem, só que dessa vez pedindo desculpas, dizendo que ele tinha surtado, que ele tinha passado por um momento difícil, a mãe dele estava doente, então ele estava muito estressado, o trabalho dele estava sobrecarregando ele, e por isso ele explodiu em cima de mim. O que eu fiz? Eu acreditei, porque eu também estava passando por um momento difícil da minha vida, aonde eu também estava explodindo com muita facilidade. Às vezes as pessoas vinham tentar perguntar, saber se eu tinha dormido bem ou como é que eu estava, mas eu não estava bem. Eu estava numa fase muito difícil da minha vida. As pessoas vinham e eu explodia. Eu era arrogante, eu era estúpido, às vezes eu era grosso. Chegava em casa e ficava triste, porque eu tinha tratado alguém mal, por conta de um problema meu. Aí eu ia lá e mandava uma mensagem: olha, desculpa. Então, na minha cabeça, ele estava fazendo a mesma coisa, ele estava passando pela mesma situação. Então eu pensei: nossa, ele é só uma pessoa humana, assim como eu, que também tem os momentos de crises. Eu entendo, eu perdoo, voltamos. E uma vez eu tentei apresentar ele para um amigo meu que trabalhava em uma discoteca, então combinamos: olha, meu amigo vai trabalhar no turno de hoje, eu tava de folga, a pessoa também. Falei: vamos no trabalho do meu amigo. E ele falou: olha, eu tenho um outro amigo que também é gay,
e nunca fui pra essa discoteca, então vou convidar ele e assim vamos tipo double dates. Vai eu e você, seu amigo e meu amigo. Eu concordei, achei legal, a gente foi. E no começo da noite tava bacana, a gente tinha tomado algumas cervejas, tomamos alguns shots, a gente conversou bastante, foi muito tranquilo. Dançamos um pouco, até que o amigo dele começou a conversar comigo e foi muito legal, porque eu realmente queria tentar ser amigo do amigo dele, pra me sentir mais parte daquilo, sabe? Mais incluído naquele relacionamento. Aí o amigo dele fala, olha, eu tô com dificuldade de encontrar homens, eu tento, mas ninguém me responde nos aplicativos, eu tenho baixa autoestima, eu não me acho seguro em nada, eu não me acho bonito, parani, paraná. Me ajuda a encontrar alguém. E ele me deu o telemóvel dele, tava o Grindr dele. Então eu fiz até uma brincadeira, falei, ótimo, vamos olhar quem são os gays aqui ao redor e me mostra quais são os perfis que você quer e eu te ajudo a puxar conversa com alguém. Encontramos um perfil, ele quis conversar com a pessoa, eu iniciei a conversa, começou a desenvolver, até que o cara pediu fotos. E eu falei pra ele, olha, agora é o momento que você tem que mandar suas fotos. E o cara queria fotos nudes. Então eu falei pra ele, olha, tá te pedindo. E ele falou, manda aí, é só clicar no álbum, eu não tô nem aí se você vê alguma coisa. Então eu fui lá e cliquei. Só que quando eu cliquei, as fotos que apareceram eram do corpo do meu namorado. É óbvio que eu sabia que a foto era o corpo do meu namorado, porque primeiro, foram as mesmas fotos que ele me mandou quando a gente se conheceu. Segundo, eu conheço o corpo do meu namorado, então eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Virei pro rapaz que estava acompanhado comigo. Falei, cara, que isso? São suas fotos, isso aqui é seu corpo. Então se meu amigo estivesse mandando fotos no Grindr da minha bunda, do meu corpo, ia estar tudo ok com você? E o cara simplesmente começou a gritar comigo, muito, chamando atenção. Todo mundo tava em volta, olhou pra gente, ficou um climão, eu fui pra fora, ele me seguiu, e ele começou a gritar comigo, falando que eu tava fazendo barraco, que eu tava fazendo tempestade no copo d'água, que tudo era normal, que o amigo dele tinha baixa autoestima, e que ele tinha emprestado fotos dele para que o amigo pudesse mandar, porque segundo ele, o amigo dele não tinha uma parte do corpo tão grande quanto a dele. E eu fiquei assim, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Então quer dizer que se meu amigo quiser mandar foto da minha bunda, ele pode sair mandando pra todo mundo. E aí ele começou a me ofender, gritar, me xingar. E eu simplesmente chamei um táxi. Fui pra casa e não respondi mais ele. No dia seguinte, ele me manda um textão, pedindo desculpas e falando que tudo aquilo aconteceu porque eu tava bêbado. Eu tinha bebido demais, ele também tinha bebido. Então por conta da bebida, a gente tinha acabado discutindo. E eu tinha certeza que eu não tinha bebido tanto, porque eu sabia o quanto que eu tinha bebido. Eu não tinha tomado muitos shots, eu não tinha tomado muita cerveja, eu tava consciente, eu tava alegre, mas eu não tava bêbado. Eu tinha 100% certeza de tudo que eu tinha falado, de tudo que eu tinha visto e tudo que tinha acontecido ali. O que eu fiz? Eu perdoei. Foi um dos relacionamentos mais curtos que eu tive em toda a minha vida, mas foi um dos relacionamentos mais desgastantes que eu tive em toda a minha vida. Se existe fundo do poço, esse cara me colocou lá. Ou melhor, eu permiti que ele me colocasse lá. O que aconteceu? Eu tava com ansiedade, eu tava com crises, esse relacionamento foi curto, né? Não foi um relacionamento longo. Geralmente os meus relacionamentos são relacionamentos longos, 2, 3, 4 anos. Esse foi de meses, foi curto, mas foi suficiente para me pôr no fundo do poço. Eu tava com ansiedade, eu tava com as minhas crises, a gente mais brigava do que tudo e ficava nesse ciclo. Ele surtava, descontava em mim, brigava, eu ia pra casa, acordava no dia seguinte, tinha uma mensagem bonitinha pedindo desculpa, mas dizendo que eu errei, ou seja, ele pedia desculpas, mas basicamente pedindo desculpa pela minha reação, pela minha atitude, e ele virava o jogo. Então ele fazia alguma coisa de errado, mas depois ele manipulava, me perdoa porque você fez isso, me perdoa, mas você agiu dessa forma. Você fez isso, você foi o dramático, você bebeu demais, você isso, você aquilo. A culpa sempre era minha. Até que todo o meu ciclo, todas as pessoas ao meu redor, elas começaram a enxergar o que eu não conseguia ver. E eu acho que é aí que eu falo que o círculo de amizade é uma coisa muito importante. Porque às vezes as pessoas elas não estão enxergando as coisas como elas são de verdade. Eu não estava conseguindo entender que esse caos aqui era um relacionamento abusivo. Mas os meus amigos e todo mundo ao meu redor
estava observando. Eles viam as minhas postagens, eles me viam na vida real, eles viam o que estava acontecendo comigo. E a primeira vez que alguém veio para conversar comigo foi o gerente da onde eu trabalhava. Ele me chamou para conversar e ele falou: olha, eu preciso conversar com você, vamos tomar um cafezinho. Então eu fui pensando, será que eu fiz alguma coisa de errado no trabalho? Será que eu não fiz algo certo? Será que eu vou ser mandado embora? Vai ter alguma redução na empresa? Sentamos na mesa, ele virou pra mim e falou: Wes, é o seguinte, isso pode soar antiético, antiprofissionalismo, mas eu preciso falar com você. Eu acho que o seu relacionamento ele não é um relacionamento saudável. Eu acho que o seu relacionamento é um relacionamento autodestrutivo. Você não tá bem. Você não tá conseguindo fazer nada bem. Mas por que você não tá bem? Você briga com seu namorado, você chega no trabalho e você não consegue dar o melhor de si. Você tá frustrado na sua vida pessoal, você tá frustrado na sua vida profissional e você tá frustrado na sua vida amorosa. Esse não é um relacionamento saudável para você. Eu não sou o único que tá vendo isso, mas os seus amigos de trabalho também. As pessoas têm comentado comigo que as coisas não estão boas com você. Mas isso porque, às vezes, a pessoa me ligava quando estava no trabalho e fazia DR dela. Só que eu estava com fone de ouvido, as pessoas do lado escutavam, elas me viam chorando, ou me viam triste, ou me viam zangado. Então, as pessoas começaram a notar que o meu relacionamento é um relacionamento abusivo. Mas eu não percebia que era um relacionamento abusivo. Até chegar ao ponto do gerente vir conversar comigo. Até chegar ao ponto do gerente me passar uma ficha com o nome de psicólogos, números, para mim poder escolher qual era o mais próximo da minha casa, qual que eu queria marcar uma consulta, tudo pago pela empresa. Parecia ser combinado, mas não era. Um amigo chegou e falou: olha, quero conversar com você. Acho que você está passando por um relacionamento abusivo, acho que o seu relacionamento não é legal. E eu ainda não conseguia entender que aquilo não era legal. Para mim, era normal. 2 pessoas com depressão, 2 pessoas com ansiedade, 2 pessoas explosivas, mas estava tudo bem. E meu amigo falou: não tá. Expliquei pro meu amigo, mostrei as mensagens, mostrei vídeos, áudios, tudo que eu recebia no Messenger, no WhatsApp. E meu amigo falou: olha, isso aqui é um gaslight, isso aqui é um relacionamento abusivo. Por favor, pensa nisso. Meu amigo começou a mandar vídeos pra mim. Então, às vezes, meu amigo mandava vídeos e era vídeo sobre relacionamento abusivo, gaslighting, relacionamento abusivo, como fugir de um relacionamento abusivo, o que são red flags. Então, eu via aquilo e eu ficava: mas será que isso é o meu relacionamento? Será que isso tá acontecendo comigo? Tá, mas ele nunca me agrediu fisicamente. Então, eu falava: não, vou descartar isso, porque não pode ser. Eu nunca sofri uma agressão física. Então, eu descartava. Voltava pro meu namorado, a gente conversava, às vezes eu falava pra ele: olha, o gerente ou um amigo meu chegou e comentou tal coisa. Aí ele ficava puto, se estressava, falava pra mim cortar vínculo com meu amigo, cortar vínculo com o gerente. Eu não cortava, obviamente, então brigava comigo, surtava, terminava, passava 2, 3 dias, mandava mensagem, textão, pedindo desculpa, se justificando. E eu tava lá, preso nesse relacionamento. Sempre que eu tinha folga, eu passava na casa dessa pessoa. Eu tenho o hábito de ligar pros meus pais todos os finais de semana, então a gente sempre se telefona pelo WhatsApp. E os meus pais, eles começaram a notar, apesar de não falar inglês, eles começaram a notar que rolavam discussões, rolavam DRs, por conta de gritos às vezes, ou às vezes a pessoa estava gritando comigo, aí eu atendi o telefone, e quando ela entendia que eu estava conversando com meu pai ou com a minha mãe, ela mudava. Então os meus pais começaram a perceber. Até que houve um dia que meu pai me ligou, a gente estava discutindo muito, uma discussão muito feia, se não a mais feia de todas, que foi uma que eu tive uma crise de pânico. Eu comecei a chorar, comecei a soluçar de tanto que eu estava chorando. Então eu estava muito nervoso, estava muito abalado, eu estava soluçando, eu estava chorando. Meu pai estava ligando e eu não pensei 2 vezes e atendi. Só que quando eu atendi, eu estava numa crise de pânico, chorando, soluçando. Ele estava gritando atrás, até que ele viu meu pai. Meu pai ficou muito assustado, ficou apavorado e a gente conversou por uns 15 minutos. Eu não me lembro de nada que eu conversei com meu pai. Eu estava super nervoso, estava chorando, estava estressado.
Só fiz a minha mala, peguei as minhas coisas. Quando eu falo mala, é mala, mochila. Só peguei as minhas coisas e fui pra casa. Cheguei em casa, meu pai mandou mensagem, falou que queria falar comigo de novo. Então, liguei pro meu pai de novo. E foi a primeira vez em toda a minha vida que meu pai interferiu em um relacionamento meu. Meu pai, ele nunca interferiu em nenhum relacionamento. Eu sempre tive todos os relacionamentos com bandeira branca. Todos os meus namorados sempre tiveram essa aprovação. Meu pai nunca interferiu no relacionamento. Meu pai sempre falou, olha, faça o que você quiser da sua vida, mas lembre-se, tem prioridades, como sua saúde, seu trabalho, sua profissão, você precisa de dinheiro para sobreviver. Mas relacionamento foi a primeira vez na vida que meu pai pegou e falou, olha, isso não tá te fazendo bem. Isso é um relacionamento que não te faz bem. Acaba com isso. Para, sai, bloqueia essa pessoa. E eu comecei a pensar, cara, meu pai nunca interferiu no relacionamento meu. Então eu comecei a pensar, meu pai, o gerente, gente, o gerente. A função do gerente é cuidar da minha parte profissional na empresa. Não é vir sentar comigo e falar, acho que você está num relacionamento abusivo. Isso aconteceu. Então comecei a pensar, poxa, meu pai, gerente, meus amigos. E peguei o papelzinho que eu tinha ganhado do gerente e mandei um e-mail para um dos psicólogos, contei um pouco resumidamente a minha história, agendei e fui para minha primeira sessão. Conforme eu ia fazendo terapia, a pessoa ia ficando ainda mais surtada do outro lado, falando que as pessoas estavam colocando coisas na minha cabeça e que eu era muito influenciável e que eu deixava as pessoas me influenciar. E o nosso contato foi morrendo. Desde eu passar as minhas folgas com ele, eu comecei a encaixar meus amigos nas minhas folgas ou procurar outras coisas para fazer e em vez de ficar sábado e domingo, ou eu ia só no domingo, ou eu tentava escapar, ou eu falava que eu tava cansada e ficava em casa. Até que a minha irmã mandou mensagem para mim. E a minha irmã, assim como meu pai, ela não é de interferir na minha vida pessoal. Os meus pais e as minhas irmãs, eles nunca interferiram na minha vida pessoal dessa forma. E foi a primeira vez que a minha irmã falou, olha, isso não tá fazendo nada bem pra você, você tem que pular fora. E a minha irmã falou sobre relacionamento abusivo, sobre gaslight, sobre red flags. E logo depois minha mãe me ligou, falou que tinha conversado com meu pai, que meu pai tinha contado umas coisas que ele tinha escutado e que minha mãe tinha ficado muito nervosa e minha mãe, ela tinha paz no coração. Então, eu falei, mãe, calma, eu tô aqui, eu tô fazendo terapia, eu tô sendo acompanhado e eu vou pular fora desse relacionamento. Eu já entendi que isso tá me fazendo mal, o meu terapeuta já me mostrou algumas coisas. As minhas conversas na terapia começaram a ser conversas, assim, muito profundas. E toda vez que chegava na parte de relacionamento, era onde me deixava muito estressado, muito agitado, com muita ansiedade. Então, finalmente as coisas começaram a fazer efeito. Finalmente eu consegui escutar meu pai, o gerente, minha mãe, minha irmã, meu psicólogo. E finalmente eu consegui sair desse relacionamento. Foi muito difícil. Terminar com esse cara não foi fácil. Ele me ameaçou, mandou um monte de mensagens, ficava me perseguindo, me enchendo o saco. Começou a me xingar nas minhas fotos, ia lá nas fotos e comentava absurdos. E eu fui preciso. Eu bloqueei ele no Facebook, bloqueei ele no WhatsApp, bloqueei ele no Instagram, bloqueei ele em todos os cantos, porque ele não me deixava em paz. Eu comecei a evitar passar nas ruas próximo da casa dele, porque eu não queria encontrar ele, eu tinha medo. O que eu vou fazer se esse louco vai vir pra cima de mim? Eu comecei a evitar. Eu sabia quais eram os restaurantes que ele frequentava, então eu nem passava perto. Eu sabia qual era o bar gay favorito dele, então eu nem pra lá ia. Eu pulei fora. Eu simplesmente saí. Como essa pessoa trabalhava numa empresa muito grande, ela tinha outros telemóveis. Então ela tinha pelo menos uns 2, 3 números diferentes. Então ela mandava mensagens em um número, ia lá e bloqueava, ela mandava no outro, ia lá e bloqueava. E a última vez eu peguei e mandei um textão. Falei, cara, chega. Sua manipulação não tem mais efeito em mim. Já acabou. Eu tô cansado. Eu tô num relacionamento de meses e eu tô totalmente desgastado. Eu não tenho energia pra isso. O seu gaslighting não funciona comigo. Quando eu falei pra ele que ele tava fazendo gaslighting comigo, o cara surtou. O cara simplesmente surtou. Me xingou, me bloqueou, mas antes mandou uma mensagem dizendo que eu era mau caráter e que eu tinha abusado
da boa vontade dele e que eu que estava fazendo gaslighting e que ele tinha contado para todos os amigos que eu tinha falado que ele fazia gaslighting. O cara surtou, ele fez um rebuliço e me bloqueou. Eu fui lá e bloqueei o número dele de novo e a gente nunca mais se viu. Eu dei uma pesquisada aqui rapidão e vou estar lendo para quem não conhece esse termo. O gaslighting ele pode ser definido como uma violência psicológica sutil que causa instabilidade emocional. O abusador mente, distorce a realidade e manipula a vítima. As mulheres são mais afetadas, principalmente por conta do machismo e do patriarcado. O gaslighting ele desencadeia ansiedade, depressão, dependência emocional e baixa autoestima. É importante buscar ajuda especializada e fazer terapia para conseguir se afastar de um relacionamento abusivo. Quem frequentemente ouve frases como, abre aspas, você está ficando louca? Ou você está exagerando? Fecha aspas, durante uma discussão com um parceiro, provavelmente está sofrendo algum tipo de manipulação psicológica, conhecida como gaslight. No gaslighting, um dos parceiros cria situações para que o outro sinta insegurança, medo ao extremo e desestabilização emocional, em prol do próprio benefício, e por aí vai. Eu vou estar deixando o link dessa matéria que eu estou lendo aqui para vocês na descrição desse vídeo, então depois fica até fácil de vocês pesquisarem, mas tem vários vídeos sobre gaslighting, da mesma forma que existem vários vídeos sobre red flags, que são as bandeiras vermelhas ou relacionamentos abusivos, e para minha ficha cair, foi preciso um gerente vir conversar comigo, foi preciso os meus pais virem conversar comigo, foi preciso a minha irmã conversar comigo, foi preciso os meus amigos conversar comigo, preciso o meu psicólogo conversar comigo. Por isso que eu falo, às vezes é difícil, mas a gente precisa de uma rede de apoio. É cansativo, porque todo mundo vinha e falava, cara, você tá num relacionamento abusivo, e eu falava, não, a gente tá na mesma vibe, na mesma sintonia. Os meus amigos, eles não desistiram de mim, e eu fiquei pelo menos 4 meses nessa palhaçada. Isso tudo aqui, que parece anos de relacionamento abusivo, isso tudo se resume a 4 meses, que foram os piores 4 meses da minha vida. Foi o relacionamento mais conturbado de toda a minha vida. Eu tenho 29 anos de idade. Foi o pior relacionamento da minha vida. Foi a primeira vez que um gerente, que os meus pais, que a minha irmã tentaram interferir no relacionamento. A minha mãe ficava com tanto medo que a minha mãe mandava mensagem. Não anda nos mesmos locais que esse cara anda. Ele tinha minha família nas redes sociais, obviamente, como sempre. Eles adoram se enturmar. E eu pedi para que a minha irmã, para que os meus pais bloqueassem ele, porque eu também tinha medo dele encher o saco. Embora todo mundo tá lá no Brasil, eu tô aqui, sabe, na Europa. Eu entendo quando eu recebo um e-mail de alguém que tá num relacionamento abusivo e a pessoa não consegue pular fora. Eu sei que às vezes eu falo no vídeo, nossa, esse aqui é síndrome de Estocolmo. Mas a pessoa tá acostumada. Ela entra num mundo louco, perdido ali, aonde ela fica cega. E ela acha que tudo aquilo é normal. O parceiro começa a fazer gaslighting, começa a fazer manipulação. E a pessoa, se ela não tá no melhor momento, ela acha que é verdade. Ela acha que ela é errada. Ela acha que o outro tá certo. Ela acha que ela fez errado. Ela fica com vergonha. Aí o outro pede perdão. Aí ela fica mais envergonhada ainda, porque o outro pediu perdão. Ela perdoa, volta pro relacionamento. E fica nesse ciclo de relacionamento abusivo. Eu sou eternamente grato ao gerente, aos meus pais, a Thaís, a minha irmã, as minhas amigas que não largaram a minha mão, principalmente quando eu não queria dar a mão para elas, porque é isso, naquele momento eu não estava enxergando as coisas. Por isso que eu falo, rede de apoio é muito importante. Se você está vendo que a sua amiga, que o seu amigo está num relacionamento abusivo e não consegue enxergar a realidade naquele momento. Eu sei que é difícil, a gente fica dando murro em ponta de faca, tentando alertar, tentando falar. Às vezes o amigo acaba sendo agressivo, às vezes o amigo acaba te xingando, ofende, porque na cabeça dele você está tentando destruir o relacionamento perfeito. Eu sei de tudo isso. Só que a gente não pode desistir dos nossos amigos, a gente não pode desistir das pessoas que a gente ama. A gente tem que tentar alertar. Como? Mandando vídeos sobre relacionamentos abusivos, sobre manipulação, sobre gaslighting, porque uma hora ou outra a ficha vai cair. Sobre entrar em relacionamento estando com depressão, ansiedade e não estando no seu melhor. Eu aprendi nesse relacionamento que, se a minha cabeça não está boa para mim,
Se eu estou passando por uma fase de crises, de depressão, de ansiedade, se eu não estou bem aqui, eu não posso entrar em relacionamento, porque eu não estou bem para um relacionamento. Não adianta a gente entrar num relacionamento pensando que o amor vai me ajudar, o amor vai curar minha depressão, o amor vai melhorar tudo. Não vai. Você precisa primeiramente de um terapeuta. Primeiramente você precisa de terapia. Um psicólogo, um analista, que seja. Alguém que cuide de você. Quando você estiver bem consigo mesma e quando estiver pronta, quando estiver tudo pronto, aí sim, você está apta a entrar num relacionamento novo. É claro, todo mundo aqui gosta de sexo, a gente ama. A gente pode transar, é claro. Só que as pessoas precisam entender que não vai ser o sexo que vai cobrir as suas ansiedades, as suas dores. Não vai ser um vício, não vai ser uma mania, um hábito. Você precisa de terapia. Dói você pôr pra fora seus sentimentos, aquelas coisas que te envergonham, que te constrangem, mas às vezes é necessário. E é isso. A única coisa que eu tenho pra acrescentar aqui agora é que se você estiver num relacionamento abusivo, ou se você reconheceu na sua história, na minha, ou se você reconheceu seu namorado na descrição do meu ex, pula fora, ou começa a analisar, começa a pesquisar o que é um relacionamento abusivo, o que é uma red flag, tenta conversar com algum profissional, com algum amigo, desabafar com alguém da sua confiança. Cuidado com gaslighting, cuidado com essa manipulação. Eu quase fui no fundo do poço, eu quase perdi muita coisa, eu quase perdi meu trabalho, porque eu tava sem equilíbrio, eu não tava bem. Então, é isso. Eu tô ansioso para ver os comentários de vocês. Espero que vocês não peguem tão pesado comigo. E é isso. Pra já é nessa que eu vou. Um grande abraço no coração de todos vocês. Fui.